Então, gente, vamos corrigir hoje então a lista de exercícios sobre calor, né? Vocês viram aí, a maioria das questões são teóricas, então eu vou comentando e explicando de novo a matéria, tá ok? Primeira questão, analise as seguintes afirmações sobre conceitos de termologia. Calor é uma forma de energia, verdade? Calor é energia em trânsito, então é uma forma de energia. Calor é o mesmo que temperatura, falso. Calor não é o mesmo que temperatura. Calor é energia em trânsito, temperatura está associada com a quantidade de energia que o corpo tem. Mede o grau de agitação das moléculas. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura, verdade. Quando que dois corpos atingem o equilíbrio? Quando atingem a mesma temperatura. Então estão corretas 1 e 3, opção correta, letra E. Segunda questão. Um sistema isolado termicamente do seu meio possui 3 corpos, um de ferro, um de alumínio e outro de cobre. Após um certo tempo, verifica-se que as temperaturas do ferro e do alumínio aumentaram. Podemos concluir que, então, eles estão isolados do meio e estão no mesmo ambiente, então eles vão trocar calor entre eles. Então, para a temperatura do alumínio, verifique se do ferro e do alumínio ter aumentado, alguém tem que ter cedido calor para ele. Se o sistema está isolado, quem que cedeu para o ferro e para o alumínio? O cobre. Então, o corpo de cobre também aumentou? Não. O corpo de cobre ganhou o calor do corpo de alumínio e cedeu para o ferro? Não dá para afirmar. O corpo de cobre cedeu calor para o corpo de alumínio e recebeu do ferro? Não. O corpo de cobre permanece com a mesma temperatura? Não. O corpo de cobre diminui sua temperatura, por quê? Porque ele vai ceder calor para os outros dois. Se os outros dois aumentou a temperatura, os outros dois vão receber calor, certo? Então, o corpo de cobre com certeza vai diminuir sua temperatura para os outros ter aumentado. A respeito da informação, o calor específico de uma substância pode ser considerado constante e vale 3 joules por grama vezes grau Celsius. 3 estudantes, 1, 2 e 3, forneceram as explicações seguintes. Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 3 joules de energia para 1 grama dessa substância provoca elevação em 1 grau Celsius na sua temperatura. Verdade. Definição do calor específico, de acordo com a unidade. Qualquer massa em gramas de um corpo construído com uma substância necessita de 3 joules de energia térmica para que sua temperatura aumente 1 grau? Qualquer massa não, falso, é para cada 1 grama. Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 1 joule de energia térmica para 3 gramas dessa substância provoca elevação de 1 grau Celsius na sua temperatura para 3 gramas? Não, é para cada grama. Então, dentre as explicações apresentadas, apenas 1 é correta. Número 4. Considere 2 corpos A e B de mesma massa de substâncias diferentes, cedendo a mesma quantidade de calor para os 2 corpos. A variação de temperatura será maior no corpo. Que tiver o quê, gente? Se eles têm mesma massa, olha, quem que vai receber, quem que vai alterar mais a temperatura? Quem tiver o menor calor específico, não é isso? Lembra que eu falei? Quanto menor o calor específico, mais rápido aumenta a temperatura e mais rápido diminui a temperatura, certo? Próxima questão, número 5. Uma batata recém-cozida, ao ser retirada da água quente, demora para se esfriar. Uma justificativa possível para esse efeito pode ser dada afirmando-se que a batata tem alta condutividade térmica. É alta condutividade térmica que conduz bem o calor. Em geral, os metais têm alta condutividade térmica. A batata não. Ela demora para esfriar, então ela não tem alta condutividade. Alto calor específico. Realmente. Lembra que eu falei que a água tem um alto calor específico? Demora para aquecer e demora para esfriar? Então, alto calor específico, demora para esfriar e demora para aquecer. Quando isso acontece, a substância tem um alto calor específico. Número 6. O gráfico a seguir representa o calor absorvido por 2 corpos sólidos, M e N, em função da temperatura. Então, tem caloria, calor em função da temperatura. A capacidade térmica do corpo M em relação à capacidade térmica do N. Toda vez que ele pedir em relação, a gente vai fazer a razão, tá ok? É isso que ele está querendo. Então, vamos tirar os dados. Olha, do M eu tenho 50 graus Celsius, que variou a temperatura, de 0 para 50. Então, a variação da temperatura de M é 50 graus Celsius. E a quantidade de calor de M é 550.
calorias. Então, a capacidade térmica do M é ΔQ sobre ΔT, 550 por 50 vai dar 11 calorias por grau Celsius. E do N? Do N, a gente tem uma quantidade de calor de 110 dividido por a variação da temperatura, 70, que vai ser 11 dividido por 7, vai dar 1,57 calorias por grau Celsius. Então, eu divido aqui, ó, o CM, que é 11, dividido por 1,57. 11 por 1,57 vai dar 7. A razão é 7, ou a relação. Então, preste atenção nisso. Toda hora que eu pedir a relação, vocês calculem a razão do M em relação ao N. Então, só fazer a razão entre CM e CN. Número 7, quando uma enfermeira coloca um termômetro clínico de mercúrio sob a língua de um paciente, por exemplo, ela sempre aguarda algum tempo antes de fazer a sua leitura. Esse intervalo de tempo é necessário para que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o corpo do paciente? Verdade, porque não é instantânea a troca de calor. Eu tenho que esperar um tempo para os dois corpos, a pessoa e o termômetro, trocar calor e atingir o estado de equilíbrio. Então, geralmente, isso dá aí de 2 a 3 minutos. Ok? Número 8, massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura, dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor, suficiente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar seu ponto de ebulição, ou seja, não vai mudar de fase, aquele que apresentará a temperatura mais alta é o que tiver o quê? O menor, temperatura mais alta é o que tiver o menor calor específico. Quem tem o menor calor específico? O mercúrio. Então, o mercúrio é a opção correta, ficou aqui nessa folha. Então, a opção correta, o mercúrio, letra E, pois ele tem o menor calor específico. Quando dois corpos de tamanhos diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico e ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que o corpo maior é o mais quente? Não, se está em equilíbrio. O corpo menor é o mais quente? Não. Não há troca de calor entre eles. Verdade. Para haver troca de calor entre dois corpos, é necessário que haja uma diferença de temperatura. Porque aí um vai ter mais energia do que o outro, o que tem mais energia cede para o que tem menos. Ok? Agora, quando eles atingem o equilíbrio, não há fluxo de energia, porque não tem uma substância que está com mais energia para ceder. Então, entre equilíbrio, não há troca de energia entre eles. Número 10. Ao se retirar calor Q de uma substância líquida pura de massa 5 gramas, sua temperatura cai de acordo com o gráfico. Então, a gente tem da massa 5 gramas. Líquida, então aqui ela está no estado líquido, então aqui é líquido mais sólido e aqui é sólido. O calor específico da substância no estado sólido, então eu preciso desses dados aqui, ó. Qual que foi a quantidade de calor no estado sólido? 700 menos 500, ó, que foi 200 calorias. Qual foi a variação de temperatura? Variação de temperatura, 200 graus Celsius. O que é calor específico? Lembra lá? Delta Q não é MC delta T? Se eu isolar o calor específico, quantidade de calor que cada 1 grama precisa para alterar a temperatura, que vai ser 200 dividido pela massa, que é 5 vezes 200, que vai dar 1 por 5, 0,2. Qual a unidade? Caloria barra grama vezes grau Celsius. Letra A. Certinho? Número 11, um corpo de massa 100 gramas, massa igual a 100 gramas, é aquecido por uma fonte térmica de potência constante igual 400 calorias para cada 1 minuto. O gráfico a seguir mostra como varia o tempo e a temperatura do corpo. O calor específico da substância em caloria por grama vezes grau Celsius é. Então, tem 400 calorias em 1 minuto. Esse corpo ficou sendo aquecido, olha, durante quantos minutos? 10 minutos. Vamos ver qual foi a quantidade de calor que ele ganhou, então? 10 vezes 400, 4.000 calorias. Qual foi a variação de temperatura que ele sofreu nesses 10 minutos? 90 menos 10, que vai dar 80 graus Celsius. Qual que é o calor específico? Quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura.
4.000 dividido pela massa, que é 100 gramas, unidade tudo ok, vezes 80. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 por 8 vai dar meio. Não é isso? Meia caloria por grama vezes grau Celsius. Certinho? Então, só tirar os dados do gráfico, presta atenção. Toda vez que aparecer potência dessa forma, a gente monta a regrinha de 3, 400 calorias em 1 minuto. E com certeza vai aparecer um tempo ou a quantidade de calor aí para você jogar na regra de 3, como apareceu no gráfico. 10 minutos, regra de 3, minuto debaixo de minuto. Vão ser quantas calorias? Multiplico o cruzado e resolvo a questão. Certinho? Continuando, número 12. É preciso abaixar de 3 graus a temperatura da água do caldeirão para que o nosso amigo possa tomar banho confortavelmente. Para que isso aconteça, quanto calor deve ser retirado da água? O caldeirão contém uma massa de 10 elevado a 4 gramas de água e o calor específico da água a gente sabe que é 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Ele precisa de abaixar, de variar a temperatura em 3 graus Celsius. Qual a quantidade de calor? MC delta T. M 10 a quarta, calor específico 1. Então vai ser 3, que vai dar 30 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é quilo, que vai ser 30 quilocal. Ok? Opção correta, letra D. Vai dar 3 vezes 10 a quarta. 3 vezes 10 a quarta é o mesmo que 30 vezes 10 a terceira, porque o 10 a terceira representa o prefixo quilo. Então, quilocal. Certinho? Porque aqui a resposta está em quilocal. Número 13, o carvão ao queimar libera 6.000 calorias. 6.000 calorias para cada 1 grama, aqui ó, regrinha de 3. Queimando 70 gramas desse carvão, 70 gramas, quanto de calor eu vou ter? Eu vou ter 70 vezes 6.000. Eu vou ter 7 vezes 6, 42, 1, 2, 3, 4 zeros. Então, tá aqui a quantidade de calor que a queima vai fornecer. 20% desse calor é usado para aquecer de 15 graus Celsius. Então, 20% vezes 20% vai ficar como? Vai ficar assim, ó, 420.000 vezes 20 dividido por 100. Isso é 20%. Então, eu cancelo aqui, vai ficar, cancela aqui com um daqui, vai ficar 4.200 vezes 2 dá 8.400 calorias. Ou melhor, 1, 2, 3 é 84.000 calorias, é a quantidade de calor. Então, a quantidade de calor eu já tenho. Aí aqui, ó, eu vou usar delta Q igual a MC delta T. Delta Q é 84.000. A massa são 8 quilos, 8.000 gramas. O calor específico eu quero saber e a variação da temperatura é 15 graus. Então, o calor específico vai ser 84.000 dividido por 8.000 vezes 15. 8.000 vezes 15, que vai dar 120.000. Cortei. 84 por 120. 84 dividido por 120. Vai dar 0,7. 0,7 calorias por grama vezes graus Celsius. Letra B de bola. Certinho? Então, toda vez que aparecer essas informações, igual lá atrás, ó, a gente sempre vai montar uma regrinha de 3. Regrinha de 3 simples, né? Grama debaixo de grama, eu quero descobrir em calorias, então, a quantidade de calor. Só 20% desse valor total, vezes 20%, 20 por 100. Eu vou multiplicar esse valor por 20 por 100. Dá 84.000. Para variar 15 graus, uma massa de 8 quilos. Não posso usar quilo, aqui ele tem grama a unidade, então tem que passar. 8 quilos são quantos gramas? 8.000 gramas. Certinho? Uma fonte térmica de potência constante, potência, 20 calorias por segundo, em 1 segundo. Monta a minha linha da regra de 3. Fornece calor a um corpo sólido de massa 100 gramas. A variação da temperatura do corpo em função do tempo é dada a seguir. O calor específico da substância constitui o corpo no estado líquido. Então, vamos lá. Sólido, então, inicialmente, olha para vocês verem, uma fonte térmica de potência constante fornece calor a um corpo sólido. Então, aqui ele está no estado sólido.
Aqui ele está mudando de fase, porque a temperatura não está variando. Então, eu tenho sólido mais líquido, porque a temperatura está subindo. Subiu, então o sólido vai virar líquido aqui. E aqui eu tenho só líquido. Ele quer o calor específico no estado líquido, então eu preciso desses dados aqui, ó, que é o estado líquido. Qual foi olha aqui, eu preciso desses dados aqui, né, ó. O estado líquido é só esse pedacinho. Então, ó, qual foi a variação de calor aqui? 80 menos 60, de calor não, de temperatura, 20 graus Celsius. E qual foi o tempo? 60 menos 50, 10 segundos. Então, 20 calorias em 1 segundo. Vou repetir aqui, ó, 20 calorias em 1 segundo. Se eu tenho 10 segundos, eu vou ter delta Q de calor. Delta Q vai dar 20 vezes 10, 200 calorias. Agora eu quero calor específico, eu vou precisar da quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. 200 calorias, massa 100 gramas, já está em grama, variação de temperatura 20 graus Celsius. Cortei, 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 cortei. Ficou 2 sobre 20. Czinho vai dar 0,1 caloria por grama vezes graus Celsius, que vai dar a letra B. Então, tudo foi tirado do gráfico, olha, ele já deu aqui a dica. O corpo está inicialmente, olha, uma fonte de potência constante fornece calor a um corpo no estado sólido. Então, inicialmente, ele está no sólido. Ficou temperatura constante, está mudando de fase. Então, ele está indo para onde? Se ele subiu a temperatura, ele está mudando para líquido, sólido mais líquido. E aqui, quando volta a aumentar a temperatura, só o líquido. Então, a variação de temperatura do líquido foi de quanto? Foi de 80 daqui até aqui, ó. Ele chegou na temperatura de 60 até 80, foi 20 graus. Quanto tempo ele gastou para fazer isso? 10 segundos. Para que eu preciso desse tempo? Porque ele me deu a relação de calor com o tempo. 20 calorias para cada 1 segundo. Mas se o líquido ficou sendo aquecido 10 segundos, ele absorveu 200 calorias. Aí eu acho a fórmula do calor específico. Quantidade de calor, massa, vezes a variação de temperatura do líquido. Pauliane, se eu pegasse os dados aqui, eu ia descobrir o calor específico da substância no estado sólido, que nem sempre é igual ao estado líquido. Lembra que eu falei da água? A água, no estado líquido, o calor específico é 1, no estado sólido ela é meio, no vapor também ela é meio. Tá ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.